Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da minissérie Mitos e Mistérios na Engenharia Civil. Eu me chamo Manuela, vocês já devem me conhecer. Hoje eu tô aqui com o Luigi, o Theo e a Nalane. O episódio de hoje é sobre pirâmides. Eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar a minissérie para vocês. Todo episódio vai ter um host, que ele vai ser responsável por ministrar o episódio. Hoje eu estou a caráter, eu estou de Cleo da Monserrat. E eu vou chamar a vinheta pra gente começar um pouquinho sobre o assunto. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as pirâmides. E eu queria começar sobre as pirâmides do Egito. Vamos conversar um pouquinho como que foi feita a construção da pirâmide do Egito. Vocês têm algum palpite? Alienígenas, aqueles brincadeira. Vamos começar pelo que o Theo vai trazer aí pra gente. Eu queria começar que a gente precisava discutir um pouco sobre como a gente enxerga o conhecimento técnico-científico das sociedades mais antigas, né? A gente acaba achando que ela está muito distante do que a gente tem hoje, mas eles tinham conhecimentos profundos sobre engenharia, física. Então, a gente pergunta sobre a tecnologia que os egípcios usavam e claro que eles tinham estudos sobre isso, né? Eu trouxe um exemplo que as pirâmides todas ficam de um lado só do Nilo, né? Do lado oeste. E a história que a gente ouve é que o lado oeste é o lado responsável pela morte, pelo renascimento, e o lado leste responsável pela vida. Mas eu pesquisei um pouco a fundo e a gente consegue entender que as pirâmides foram construídas numa base de calcário que só estão disponíveis do lado oeste, enquanto o lado leste tinha um solo que não era muito propício para a construção de um monumento daquele tamanho. Então, a gente entende que esse tipo de estudo não é um acaso. Tem um motivo para ele estar lá. Ele tem proximidade com as minas da própria matéria-prima das pirâmides, que é o granito e o calcário. Tem um motivo por ele estar perto do Nilo. Eles usavam o Nilo como transporte. Então, o conhecimento deles está um pouco além do que a gente pensa no senso comum. E é essa discussão que a gente tem que trazer para cá. Sobre a própria levante da estrutura, mas só pelo conhecimento sobre a geologia deles já mostra muita coisa sobre o que a gente tem que discutir aqui. E não sei se vocês compartilham do mesmo conhecimento, o mesmo pensamento que eu, na verdade, mas quando a gente vê uma construção desse tamanho naquela época, para mim a gente pensa muito que eles faziam uma construção, por exemplo, de uma casa ou alguma coisa, e se dava certo, eles iam reproduzindo aquilo. Só que quando você pega uma construção desse tamanho, com uma riqueza de construção, de detalhes que eles fazem, tipo, você vê que não foi ao acaso, não foi sorte que deu certo. Você vê que eles conseguiram estudar e já naquele tempo já foi feito um estudo ali do solo, do como eles vão fazer, dos materiais que iam utilizar, muito grande. Até porque as pirâmides elas foram replicadas, né? A gente começa com um faraó, né? E aí os filhos do faraó vão cada um fazendo sua pirâmide. Isso. E esse ciclo só acaba quando o Egito entra numa estabilidade econômica. Então, era uma questão cultural. Eles documentavam toda a construção, porque o processo era parecido entre elas. E era muito religiosa também. Registros, né? De como foi construído. E também para que eram feitas as pirâmides, né? Muita gente não sabe. Bom, eu vou falar, mas... Pode falar. Já tinha as puxado pirâmides, aí. elas são construídas como tumbas, né? Como... covas, enfim. É onde o faraó iria descansar. Elas têm esse formato, inclusive, por dois motivos. O primeiro é porque eles acreditavam que a altura desses monumentos aproximavam o céu e a terra. E aí o faraó partiria para uma jornada no céu, onde ele se aproximaria de Deus, né? Onde ele já era considerado uma figura de Deus na Terra. E estruturalmente, porque para manter um negócio desse tamanho, com a tecnologia e conhecimentos estruturais que eles tinham na época, a gente precisa... o formato de pirâmide, pelo que eu entendi, era o mais propício para aguentar esse tipo de monumento, né? Mas a função era ser uma tumba. E além das funções políticas, né? Sim, também tinham cultos, né? Religiosos, depois que o faraó descansava, eles faziam cultos. Eles iam lá, tipo, meio que prestar um depoimento, então fazer... Tipo, vou vir aqui louvar você.
Entendeu? Tipo, o cara tá ali enterrado na pirâmide. Então, eu acho que a parte do Egito, das pirâmides do Egito, era muito mais religiosa do que outra coisa. Porque a gente também vai ver mais pirâmides aí pra frente que também são mais culturais ou então políticas. Mas eu acho que na questão do Egito puxava mais a religião, que o Theo comentou, deles chegarem mais perto do Deus, que eu, se não me engano era o Ra na época deles. Então, tipo, são pirâmides muito altas. Quanto maior, mais perto do céu eles estariam, teoricamente, né? Então... eu acho que é importante a gente comentar da função política de um monumento desse tamanho. Quando se constrói esse tipo de coisa, o império, não sei se você pode chamar de império, mas o poder do faraó era transmitido para tanto os povos estrangeiros quanto para o próprio povo, baseado na imagem que esses monumentos traziam. Então, se ele conseguiu organizar uma sociedade, se ele conseguiu financiar uma sociedade para fazer algo desse tamanho, nessas proporções, e em tantas quantidades, mostra aí o poder que o Egito tinha na época, né? Uhum. E eu vou puxar um mito agora, já que é sobre mitos e mistérios. Foram os ETs que construíram as pirâmides, Theo Moura. Aí é acabar com a moral dos caras, né? O que você acha, Luigi? Com certeza não. Como disse o nosso querido professor hoje, o mais aceitável é um alienígena ter trazido um negócio desse tamanho para nossa Terra. Mas temos muitas teorias de que não. Tem umas teorias aí que os pesquisadores... Nenhuma é comprovada por enquanto, mas existem, acho que, umas 3 teorias que a gente consegue comentar, mais ou menos. É porque eles não tinham a tecnologia que a gente tem até onde hoje, se sabe, até né? onde se sabe. E aí é tudo muito, meu Deus, como que naquela época eles fizeram monumentos tão grandes assim, sem ter conhecimento prévio, até onde se sabe. Não deixa de ser impressionante, mas a teoria mais aceita das 3, que é entre ET, escravizados e assalariados, é que eram assalariados. O Estado, o próprio faraó, bancava essas construções, né? E como eu disse, eu acho que a gente associar os ETs entra naquele negócio que a gente discutiu no começo da conversa, que é a gente subestimar o conhecimento técnico-científico da sociedade. Não acreditar que eles seriam capazes de fazer algo. É impressionante. Mas isso foi replicado, como a gente vai falar, em outros lugares do mundo. Não é algo só do Egito, que aconteceu só no Egito, além das teorias da conspiração, enfim. Mas você vê que tem um planejamento, desde a logística, desde a economia, até a fundação, onde ele vai ficar e como vai ficar. Então, falar que tem sacanagem, né? Pode falar. Eu acho também que, como você falou, que os trabalhadores, eu acho que para fazer uma obra dessa magnitude também, a especialização que eles tinham que ter ali, o conhecimento também tinha que contar muito, sabe? Acho que não podia ser qualquer um ali que você encontrava, já chamava, vem aqui construir com a gente. Então não pode ser. Acho que os trabalhadores, eles são muito... conhecimento que eles possuem ali é muito valioso. E eu acho que, não sei se você chegou a comentar, que provavelmente uma grande teoria é que não eram escravos que estavam ali, que tem alguns registros que foram feitos pagamento para essas pessoas. Então, acredito que essa linha também é bem importante ressaltar aqui. Inclusive, só para complementar o que você falou, isso eu tô lembrando agora, mas eu cheguei a ouvir num outro podcast, mas que os trabalhadores, eles eram divididos em grupos de trabalho. E aí eles fomentavam uma competição entre si de quem construía tal parte, enfim, eles eram pagos baseado nisso. Tipo um empreendimento, sei lá. Tipo o que a gente tem mais ou menos hoje, né? Uma licenciatura pra pirâmide. Você recebe pelo que você fez. É basicamente o que a gente tem aqui. Não, mas em quesito de tecnologia ou não, acho que a gente subestima muito a parte antiga. Porque se você parar pra pensar, tudo que a gente tem hoje em dia foi tudo descoberto antigamente, né? Igual aquele, eu não vou falar nome pra não falar errado, o cara que descobriu o raio da Terra, por causa da sombra do Sol. Pô, eles tinham alguma inteligência ali que eles conseguiam descobrir as coisas, ou então fazer. E eu acho, assim, que devia ter algumas técnicas que eles podiam conhecer, que a gente ainda não sabe quais são, para construir essas coisas enormes e gigantescas. Eu acho que a gente tem, hoje em dia, talvez um avanço tecnológico de conhecimento tão grande em tão pouco tempo, que quando a gente pensa tantos anos atrás, a gente imagina que eles não tinham conhecimento nenhum. Então. Né? Mas, essa é uma prova viva de que tenha muito. Se você botar a proporção dos dias de hoje nas proporções... Isso faz sentido, Pô, e você vai parar, como é que o cara levantou um bloco que é provavelmente tem alguns que pesam algumas toneladas, até, sei lá, quantos metros de altura? Um ser humano que não tinha maquinário na época. Hoje a gente tem uma grua, um guindaste, e lá.
Bom, isso, é Sim, diferente eles isso aí. transportavam os blocos de pedra pelo Rio Nilo, né? Eu já Então, ouvi tipo, isso, nessa porque- foto aqui, se eu não me engano, tem mais ou menos umas 2 teorias que eles faziam, que são as rampas externas, né? E Sim. o uso da água para transportar. E aí a terceira que existe é a existência de rampas internas, que aí, no caso, a gente acha que não tem uma foto, mas são a existência de rampas internas que vão fazendo um caminhamento. E essa Até é mais lá em cima. aceita. Ah, tem quais aí que sim, vocês acham mais viáveis? A Você da acha? rampa interna. Rampa Eu dei uma interna. estudada e Vai, a então. rampa interna, eles fizeram já simulações para ver se realmente seria viável transportar esses blocos por dentro da pirâmide, e são. Porque, por N motivos, mas eles fizeram um modelo computacional e disseram que funciona. Então, se for para acreditar em alguma coisa, é isso. Mas é bizarro, porque eram blocos gigantescos, além de então. que as pirâmides tinham um acabamento impecável, né? Até Elas hoje em dia. era de calcário polidas, branco, polido. Mas Então. era pra brilharem com o sol e o pessoal ver de Isso. longe. Tem toda uma teoria então. atrás Se a gente acha impressionante hoje, imagina uns anos atrás. Aí. Perdão, Eu pode tinha falar. visto uma imagem também já de uma rampa, né? Provavelmente foram as que eles estavam utilizando, com um sistema. Acredito que seja de polia móvel. Não sei se vocês já viram essa Eu imagem. já vi esse. Que usava água de auxílio ou não? Não sei se é essa. Não? Então tá bom. Mas, tipo, com polias móveis, né? Que aí você diminui o peso Isso. consideravelmente. Então, facilitaria muito. Não sei se foi utilizada na Pirâmide do Egito, mas fica a ideia Faz também, sentido, caso, faz sentido. caso queiram fazer mais uma. Comentando só porque que a rampa interna é mais aceita, porque, tipo, também tem a teoria da rampa externa, né? Então, tipo... Mas se você parar pra pensar na altura, se você for fazer uma rampa externa, numa angulação que um ser humano conseguiria empurrar um bloco, a rampa externa teria que ser maior do que a pirâmide. Sim. Além de uma Sol, grande chuva. distância, né? Então, tipo, atualmente, uma das teorias mais aceitas é a das rampas internas, que aí os trabalhadores usariam para puxar os blocos, né? E aí vai fazendo o caminhamento e tudo mais. Só que também, eu não sei como que puxaria uns negócios de umas toneladas, né? Na mão. Exatamente. Então, ainda é um mistério. Eu acho que nenhum pesquisador colocou nenhuma evidência sobre isso. Eu acho Ainda que é um vai criando essas mistério. teorias, mas É. nenhuma certeira ali que fala, não, foi assim. Eu acho Foi o que que eu falei. talvez seja impossível a gente chegar um dia e afirmar alguma coisa. Porque a gente então. não tem registros de como era feita, a gente só supõe como era. Inclusive, essa daí é a grande pirâmide lá do Egito, e tem a teoria também que ela é alinhada com as estrelas. Você já... Já ouvi essa. Que é o mistério de Orion. Isso, ela é alinhada, assim, aí o pessoal falou, será que foi proposital? E aí, Luiz, É você porque não é uma pirâmide só, né? Se não me engano, acho que são 3 pirâmides, não vou falar os números certos, mas são as pirâmides de Gizé. Que aí eles colocam que elas são posicionadas em relação às 3 estrelas do cinturão da constelação de Órion. acha? Exatamente Então, isso. quando o cinturão de Órion tá no céu, quando elas estão literalmente alinhadas, o bico delas estão alinhado com a constelação. Eu não duvido que seja proposital, porque acho que muitas das civilizações antigas, elas utilizavam muito as estrelas, né? Por exemplo, na navegação. Nossa, As demais. Eles se localizavam e pegavam a direção conforme a posição das estrelas. Hoje em dia a gente não usa tanto, porque a gente tem tecnologia, tem celular, mas a gente vê as estrelas mais como uma coisa estética. Mas antigamente era muito utilizado, então não acho que seja impossível não ser alguma coisa proposital. Hoje em dia é até difícil de ver, né? Com tanta poluição, iluminação que a gente Sim. tem. Tem que lugar afastado da Então, cidade. mas antigamente eles usavam bastante a astronomia. Tanto que, mudando um pouquinho aí agora do rumo que a gente vai, as pirâmides maias e astecas, tem uma, eu não vou me arriscar a falar o nome, gente, mas vai aparecer a imagem pra vocês. Tem uma que ela pega exatamente o equinócio de verão ou de inverno, não lembro, e no equinócio, a posição do sol forma uma serpente. A sombra. A gente pode até ver a diferença dessa com a do Egito, né? Então, tipo, é outra população que usava também a astronomia. Entendeu? E aí é outra coisa de você ficar pensando que isso é algo, é um acaso, é algo divino, mas enfim, a pirâmide, também nas minhas pesquisas aqui, ela tem a mesma quantidade de degraus, considerando o topo e a base, ela tem a mesma quantidade de dias do calendário maia. E aí eles têm uma divindade que eu vou me arriscar aqui um pouquinho Se arrisque. a falar o nome dela. Kukulkan.
que é a divindade Kukulkan. serpente, que é um deus criador dos maias, né? E você falar que a pirâmide foi construída naquela forma para uma certa época do ano, formar no chão o mesmo símbolo de um deus deles, você falar que é um acaso, não tem como, né? É impressionante. E isso comprova também de novo, vocês estavam falando da constelação do negócio de Órion. Isso. O conhecimento que eles tinham de astronomia e da Sim. posição das estrelas. O que o Luiz falou que tem toda razão, né? Se associar isso com usar como sistema de GPS antigo, né? Não tinha muito o que eles fazerem, então olhar para as estrelas era a solução. E isso se remete nas construções deles. Sim, e comparando um pouquinho, essa pirâmide, ela é política ou religiosa? Comparada com a do Egito, que era... A minha religiosa. opinião Mas- é que a pirâmide do Egito era mais política do que a maia. Nossa, sério, eu ia falar diferente Eu acho já. que ela era mais religiosa. Porque quando a gente fala das pirâmides maias, elas não serviam apenas como... Elas tinham, sim, alguns... Não, pera, você tá falando que a do Egito é mais política? Isso. Ah, Eu tá. concordo com Porque ele. as pirâmides Sério? maias, elas também eram usadas como sarcófagos, tumbas, enfim. Também ali descansavam chefes e líderes maias, mas a função dela, por isso que tem um templo ali em cima, que a gente não vê nas pirâmides do Egito, mas ela servia como um local de ritual. Então, ali se faziam rituais e se propagava a fé deles. Então, eu acho que quando a gente fala de importância religiosa, as pirâmides maias refletem muito mais a sociedade deles do que as egípcias nos egípcios, né? Parando pra pensar, assim, pior que é verdade. Porque Faz ali sentido. não era... No Egito, eu acho que era muito mais focado em ser do faraó, né? Quem comandava ali a sociedade. Aqui no caso, era um templo mesmo, que fica em cima ali da pirâmide. Então, tipo assim... Qualquer um que quisesse cultuar, ele subia ali e usava o templo ali em cima. Que, Vale- inclusive, tem escadas nessa pirâmide Então, também, né? Vamos vale a começar por pena aí. falar que é um pouquinho mais fácil de É. fazer do que a do Egito, né? Então, eu acho que toda a discussão que a gente teve de como fazer as pirâmides, como subiu aquilo tudo, tá um pouco mais simplificado. Eles fazem em degraus. Então, fica um pouco mais simples, sim, do que as pirâmides egípcias. Mas também essas aí, se eu não me engano, também são usadas como covas, como você disse, né? Tem... A maioria, né? Do passado. Sim, era são sarcófagos, mas tem a maior função delas são fazer rituais religiosos, né? Então, a gente pode ver a comparação dessa com o Egito, é que ela é meio escalonada. Isso é proposital, vocês acham? Eu acho Eu que é um acho que jeito é. mais fácil de fazer, né? É um pouco mais lógico do que você transformar aquilo num monumento brilhoso. É uma construção que, na minha opinião, aí já eu tô fugindo das fontes, mas ao meu ver, ele foi construído com o objetivo de ser usado. Ele foi construído para ter acessibilidade ao templo. A pirâmide do Egito não foi feita para você entrar ou subir nela. Ela foi feita para ser contemplada, para mostrar o poder do Estado. Enquanto a pirâmide maia, você vê que foi feita para alguém subir ali, usar e usufruir daquele local, né? E apesar de alta, é teoricamente pra subir bastante, né? Porque... são não 365 degraus. Sim. Além de você subir 365 degraus, você chega lá e ainda vai usar o templo pra contemplar sua divindade. Exatamente. É uma aprovação mesmo. Vamos ver a próxima pirâmide, pirâmides núbias. Vamos ver a diferença dela para as maias. Vamos ver a imagem que aparece aí pra gente. Seguindo também pelo Nilo, né? Isso é legal. Agora começam as pirâmides mais conhecidas. É fácil falar dos maias dos egípcios, né? Nossa, uma coisa que eu já reparo, assim, é como você consegue utilizar da mesma forma, que no caso é a pirâmide, e tantas construções totalmente diferentes, assim, tanto de utilização quanto esteticamente, assim. Elas mudam. Elas mudam bastante. Mas você Elas vê são que bem elas menores têm... também, se eu não me engano. São 6, Elas- 30 metros, enfim. Então. Elas são... Mas são no mesmo estilo das dos egípcios. Sim. E eu fui atrás do porquê que elas são também polidinhas, elas são para contemplação e não como um espaço para você usar mesmo. E o que eu achei é que os núbios tiveram muito contato com os egípcios. Sim. Eles tiveram conflitos, eles tiveram trocas culturais, tiveram comércio. Então, de alguma forma, eles podem ter tentado reproduzir no território deles. Os núbios ficavam
falar, né? Ficavam no Sudão, ficam no mesmo continente que os egípcios. Então, é justificada essa troca. Sim. Uma curiosidade interessante que a gente achou na pesquisa aqui para fazer o vídeo foi que a parte de... Nossa, esqueci. Das câmeras funerárias era diferente das dos egípcios. Dos egípcios, as câmeras funerárias, elas eram dispostas no crescimento da pirâmide, né, no caso. Por isso que elas são altas, bem... Tanto de base, elas são grandes de base, quanto de altura. No caso dos núbios, eles escavavam embaixo da pirâmide. Então, cada pirâmide contempla umas 5 umas câmeras. Como uma lápide, né? Isso, é tipo a lápide que a gente tem. Não é o caixão, é a lápide. Isso, então, era a câmera funerária e a pirâmide em cima. Então, eu só não sei dizer se é uma câmera funerária ou se são, tipo assim, 4. Coletivas, né? Mas basicamente cada pirâmide são poucas ou então unitárias câmeras funerárias. É bem diferente essa questão de religião do Egito aí que eles tinham. E por que será que ninguém conhecem mais a do Egito? O que vocês acham? Tem o fator de que o Egito é muito mais difundido na cultura pop, né? Todo mundo conhece o planeta do Egito. Pra falar a verdade, até pra estudar esse episódio eu não sabia quem que eram os núbios. Então... Mas eu também fui atrás desse tipo de assunto. E é mais uma discussão política, porque... É realmente uma localização mais remota. A gente tem a questão de conflitos na região, então que prejudica o turismo. Tem desastres naturais, enfim. Mas eu acho que o principal motivo é realmente a difusão desse tipo de conhecimento, desse tipo de monumento. Se eu não me engano, eles foram considerados patrimônio da Unesco. E aí agora está começando a crescer o turismo nessa região, que é muito bom pra gente conservar essas... Então, eu acho que também até o turismo na região do Egito é maior. Acho que também, como vocês comentaram, a pirâmide do Egito acho que é maior. Ela é bem maior. Então acho que a imponência que ela causa, a beleza, ela tem um impacto maior ali. Então vai despertar uma curiosidade a mais, uma busca de conhecimento a mais. Eu acho que também isso acaba... sendo ela mais reconhecida do que algumas outras, né? Eu também acho que a curiosidade, né? Porque, pô, é o que a gente tá comentando. É um negócio muito grande pra uma época que ninguém sabe como foi construído. E, querendo ou não, por mais que seja parecido, é o que o Theo falou, elas não passam, se não me engano, de 30 metros de altura. Tipo, elas são pequenas perto do Egito. Então, eu acho que de curiosidade do povo, eles preferem mais... Preferem não, né? Acaba ficando mais conhecida as grandiosas pirâmides do Egito. E também tem muitas conspirações que a gente acabou falando aqui, né? Que faz ela do Egito ficar mais famosa. Mas vamos para uma última pirâmide aqui, a da China. Vamos ver como que é feita as pirâmides lá. O que vocês têm a dizer sobre as pirâmides da China? Aparecer. Essa daí, pra mim, é a mais legal que tem. Porque ela é uma obra mais geotécnica do que estrutural. E, pessoalmente, eu me interesso mais pelas obras geotécnicas, né? Eu posso falar? Alguém... Pode, então, pode falar. Fica à vontade, Theo. A primeira pirâmide subterrânea, mausoléu, enfim, eu não sei exatamente o nome. Mas foi encomendada pelo imperador que unificou os reinos da China. O nome dele era Qin Shi Huang. E ele encomendou isso para justamente ser de novo um sarcófago, uma tumba. Apesar de eu não ter achado muitos indícios do porquê na religião se faz um negócio assim. O que eu entendi eles abriram uma dessas pirâmides, foi acho que uma ou duas que eles abriram, depois virou uma questão de política por causa da degradação dos materiais que estão lá dentro. Mas eles entraram, escavaram, e aí eles acharam um exército de terracota, né? Que nos documentos diziam que o exército de terracota era para proteger o imperador, o Qin Shi Huang, na sua jornada no céu. E é isso. Não entendi muito bem aonde que ela se encaixa na religião chinesa. Isso também. Sim. Mas eu entendo também, de novo, esse negócio da pirâmide servir como uma proteção e uma passagem para o outro mundo, né? De novo, usado como tumba. Só os maias saíram disso aí. Então, uma curiosidade interessante que você trouxe, que diferente das outras, o turismo não acontece na pirâmide. Sim, isso que eu ia perguntar. Eles não abrem. Igual o Theo falou, abriram uma vez só que aí eles perceberam que o que tá ali dentro só tá preservado porque ela é fechada. Então, tipo assim, ela não é aberta pra entrar mesmo, porque
Nem pra entrar, nem pra fazer vistoria, nem nada. Eles deixam totalmente fechadas. E o que o Tó comentou, virou uma questão de política depois. Então, os mausoléus da China, eles não são visitados internamente, nem nada. Então, a estrutura interna dela também é desconhecida. É mais o externo que a gente consegue ver. Eu acho que a gente olhar a estética, assim, também, elas parecem, tipo, como se fossem colinas naturais, assim, né? Então, é uma coisa como se fosse da própria paisagem. Como se sempre estivesse lá. Não sei. Então, acho bizarro, bizarro. Então. E tem um outro motivo do porquê que elas não são exploradas. Tem a teoria dos rios de mercúrio, que não é só na ciência atual, mas a gente encontra registros que falavam que existiam mares, oceanos e rios dentro desses... Vou chamar de templos, eu não sei se mausoléus é a palavra correta, mas vou chamar de templos. Dentro desses templos. E realmente você tem indício de mercúrio no solo, e também pesquisaram e acharam que a região ela é uma fonte do minério que, também não vou falar um nome que eu não sei, mas que é feito para fazer o mercúrio, né? É o mercúrio. Além de tudo, Além de tudo, é meio perigoso para a civilização ali, né? Por isso que eles não escavam, né? Então. Mas, só para completar o que eu tinha falado antes, que a escavação que eles fizeram, que virou uma questão de política pública, é da tumba do imperador Wanli, dinastia Ming, lá em 1950. E aí que a gente pode ver que são mais pirâmides, né? Tipo, eles realmente se empenhavam para fazer. Então, são bem pertinhas também uma da outra. E também perto da população ali embaixo tem as casas e tudo mais. Diferente das não outras moraria que eram. ali, não. Tem bastante vegetação, Theo. Não vai cair não, poxa. Construção ali. Isso aí é a erosão. Construção. Nessa escavação aí que fizeram. Saindo um pouquinho da China, eu vou falar um pouquinho de atualidades. Indo pro Japão. O Luiz quer comentar um pouquinho com vocês sobre uma atualidade do Japão e das pirâmides atualmente, né, Luiz? É porque a gente sempre fica falando muito e relaciona as pirâmides com construções antigas, com a ideia só feita para política, feita em questão de religião. Só que aqui eu trouxe um exemplo para a gente dar uma olhada de uma construção que utilizou a forma da pirâmide, com a intenção tanto estética, que a gente pode perceber aqui que é bem bonito, particularmente falando, e por muitas questões também de acessibilidade, você ganhar um espaço a mais, né? Esse aqui é o exemplo de uma torre, aqui o nome é Tokyo Big City, não sei se eu falei errado, Big City, não sei. Enfim, eu peguei um videozinho, se o Júnior puder colocar para mim, colocar no take inicial, que ele vai mostrar basicamente como que foi a ideia principal, cada etapa que eles foram pensando para conseguir utilizar a pirâmide e fazer com que tivesse um projeto bem estruturado. Então, pode dar play. A gente percebe que tem a pirâmide, né? E, obviamente, ela não fica apoiada na ponta dela. Então, a gente pensa, primeiramente, vamos cortar a ponta dela, né? Ela vai conseguir ficar um pouco mais estável. Após isso, você ganha essa área embaixo. Pode pausar, por favor? Então, quando a gente vê aquela área que você ganhou, ou seja, se você tivesse pego um simples prédio, que ele é um formato retangular que sobe, você só vai ter a área que ele ocupa e o que levanta dele. A partir do momento que você tem uma pirâmide, você tem uma grande área, um grande volume dentro dela, e você ganha aqui esse espaço embaixo, uma área de circulação. Pode continuar. Então, você ganha essa área de circulação. E com essa pequena base, ela não tem uma estabilidade tão grande. Então, eles pensaram, vamos adicionar mais 4, né? Pode pausar, por favor. Então, você colocou 4 pirâmides, você ganhou uma base maior, ou seja, uma estabilidade muito grande, e você também pode colocar, né, um pavimento aqui entre elas, né? Meio que... Tem fluxo ali, né? Isso, como se fosse um prédio ali dentro. Então, você consegue também ganhar essa área aqui acima do chão. Então, aqui embaixo é tudo livre, então ela tem essa área de circulação ainda, e tem essa parte interna aqui. Pode continuar, por favor. E é isso, então é basicamente isso. Aí ela já vai resistir a esforços muito maiores, né? Então, além disso, né? Eles construíram prédios de mais ou menos 20 metros embaixo, aí sim na forma de um retângulo. E também em cima eles vão fazer uma construção para ganhar ainda mais espaço. Então eles vão continuar o centro de cada pirâmide para cima e vão colocar mais 2 pavimentos na cobertura. Então pode pausar, por favor. Então aqui a gente vê mais ou menos como vai finalizar. Então você vê, olha a grande área que você ganha embaixo da pirâmide, ou seja, você tem a construção dela,
Só que ela não... Porque se você fizesse um prédio normal, toda essa área aqui de baixo seria ocupada e perdeu aquela área. Então, aqui você ganha essa área aqui, né? E você tem uma construção muito bonita, que vai atrair turistas e tudo mais. E, pô, um volume de construção muito grande. Pode continuar, por favor? Né? E aí você finaliza. E ganha também essa área aqui, que pode servir como observação e para fins de lazer, né? E assim ficou finalizado. Gente, Então, eu achei genial. então é só Incrível, para vocês terem uma ideia que não é utilizada só na ideia de antiguidades, de política, que você pode sim utilizar em projetos atualmente e de uma forma muito, muito inteligente, que vai agregar muito para sua obra. Isso é legal. A engenharia e a arquitetura, por um bom tempo, deixou um pouco de lado As pirâmides. as pirâmides, deixaram um pouco de lado. Eu vi que tem agora umas construções não vou saber a figura geométrica, mas de vários lados para aproveitar o espaço e as paisagens. Eu vi então, essa também. eles estão mudando a cabeça e é legal ver esse tipo de coisa, porque é um negócio diferente e às vezes tem mais vantagens, também não sei, mas estruturais e arquitetônicas que a gente não imagina. É bom, porque, querendo ou não, a nossa engenharia atual aprende muito com a engenharia passada, né? Sim. Então, é legal olhar para as pirâmides que estão no formato de triângulo para cima. Falar, por que não virar ela ao contrário, né? E ver o que a gente ganha com isso. Tem até eu vi ali no vídeo, fizeram a ideia para resistir à ação do vento, né? Eu até tinha pesquisado sobre as outras pirâmides, que as núbias, por ser mais esbeltas, né? Quando uma dimensão muito maior que a outra, elas sofrem um pouco mais com flambagem e o momento na base. E aí eles também pensaram nisso, virar de ponta cabeça, resolver o problema. Sim. Então é isso. A gente viu que as pirâmides são muito importantes para a engenharia civil. Nesse episódio, a gente falou um pouquinho sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem complementar mais alguma coisa sobre as pirâmides? Acho que não. A gente comentou um pouquinho sobre os mitos e mistérios que está relacionado na engenharia civil. Eu queria pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, preencherem o formulário, comentarem o que vocês acharam no primeiro episódio. E a gente espera vocês no próximo episódio da minissérie. Muito obrigada por assistir até aqui. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau.